gostaria de voltar agora a tema do podcast, aquela ideia que a gente já conversou, aquele projetinho. Eu gostaria que você então apresentasse ele primeiramente para os ouvintes sobre o que é esse projeto, da onde que ele surgiu. Esse projeto surgiu de uma necessidade. Eu sempre fui uma pessoa, muito religiosa, mas nunca participei ativamente de uma religião. Eu era católico, recentemente eu me batizei numa igreja evangélica e com isso eu comecei a ter uma necessidade de conhecimento. Como eu disse, né, eu gosto muito de conhecer, não gosto de entrar em nada, ficar raso, eu gosto de ir mais a fundo. E com isso apareceu a necessidade de estudar a Bíblia, né. Essa igreja que eu faço parte, ela tem um dia da semana que tem um estudo, né, um estudo de discipulado, onde tem toda uma sequência, e as pessoas a gente vai, tem no caso, um pastor, mas poderia ser um padre, nada contra qualquer tipo de religião, mas, no caso aí, a ideia surgiu dessa situação, da igreja evangélica, e ele faz a leitura, faz uma explicação, você pode tirar dúvidas, enfim. Por que surgiu a necessidade se eu já tenho isso em mãos? Eu tenho necessidade de conhecimento rápido. Então lá funciona tudo muito bem, é muito puta ideia espetacular, acho que fica aí de dica para outras igrejas aí, porque é diferente, a gente que chega não sabe, né, não tem conhecimento, e é importante saber para que você não se afaste. Sim. E eu comecei a procurar algumas coisas usando várias IAs que a gente tem aí no mercado aí gratuitas. Para poder entender, saber, pesquisar, eu quero uma palavra de paz, né, eu não tenho conhecimento de abrir a Bíblia no livro, não sei o quê, onde que ela pode ela tá, né, então eu comecei a usar e vi que não tem esse tipo de aplicativo. Tem aplicativos de Bíblia eletrônica, né, que eu vou lá, eu quero livro tal, salmo tal, versículo tal. Então isso tem vários, inclusive cheios de propaganda, bem cansativo de usar, mas tem vários, vários. E aí eu pensei na ideia de criar, unir em um único aplicativo essa busca, das palavras, o envio de mensagens de acordo com o que você quer, na quantidade de vezes que você quer por dia, e um chat Para você conversar. para você conversar. Não sei se isso é muito prepotente dizer, mas um conversando com Deus. Então a nossa IA seria baseada totalmente no livro da Bíblia, no que está escrito, e responderia baseada naquilo. Indo mais longe, às vezes tem pessoas também que têm algum problema realmente psicológico, psiquiatra, e que vai estar acessando isso, né. Se aproximar de Deus, gente, é uma coisa que eu deveria ter feito há muito tempo atrás na minha vida. Tenho tido grandes mudanças positivas, positivas. Não pensem que acabaram os problemas, não, eles aumentaram, né, porque quando a gente se aproxima de Deus, o outro lado também se aproxima mais da gente para trazer de volta, para testar. Então os problemas aumentam, mas as bênçãos também vêm, a gente seguindo, tá. Eu acredito muito nisso. Tenho recebido algumas, uma delas é a oportunidade de estar com vocês aqui, a gente tá gravando e tá colocando essa ideia, sabe, poder conversar e colocar essa ideia, adiante. Esse aplicativo seria para unir várias coisas, né, eu tenho já me apresentei, eu tenho um pouco de conhecimento aí, de estudo, e eu tenho uma dificuldade em entender algumas passagens da Bíblia. São palavras que não são de uso comum, né, a contextualização não é muito amigável para a gente entender nos dias de hoje, né, são termos que a gente não usa mais, então eu penso de criar esse aplicativo onde a gente consiga ter uma busca por setores, eu quero paz, eu quero proteção, eu preciso de uma palavra de consolo, olhar links, receber mensagens, pode parecer meio clichê assim, né, mas todo dia eu recebo de um amigo, inclusive, uma mensagem matinal e aquilo é legal, a gente é legal a gente você acorda esperando, né, e: "Pô, você não me mandou mensagem hoje, o que tá acontecendo? Você tá bem?", entendeu? Então você é bravo quando o cara não manda. Então assim, eu acho, interessante ter esse disparo automático também, e a gente estava até comentando hoje, né, em função dessa dificuldade das palavras e de alguma coisa, a gente bolar também um dicionário. Um dicionário, uma dicionário ali para entender o que que se trata, o contexto dela. E voltando um pouco na ideia que eu acabei me perdendo, a questão dos desvios psicológicos, psiquiátricos,
é a gente criar um algoritmo dentro do aplicativo que consiga identificar isso de forma honesta, tá, pessoal? Não simplesmente para direcionar para nada, mas de forma honesta com o intuito de realmente ajudar as pessoas. Ó, Deus vai te ajudar, Deus é Deus do impossível, mas, pô, vamos direcionar essa pessoa para um centro de valorização da vida ou para um profissional que esteja próximo, né. Então o intuito, assim, é levar a palavra de forma rápida e fácil. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que eu numa pesquisa, tal, conversando com várias pessoas religiosas aí, é que algumas pessoas não se sentem bem em usar a Bíblia via aplicativo, né. Isso é deixar bem claro que a ideia nunca é substituir o meio papel, né, para o eletrônico, é facilitar o entendimento do papel, é ter uma resposta sem desvio emocional e pessoal. Aí ela vai responder 100% em cima do que está escrito. Das coisas ali, né. Ela não vai ter uma inverdade dos dados, ela não vai ter uma interpretação pessoal. Não estou falando que os pastores fazem isso e desviam a palavra, que os padres fazem isso e desviam a palavra. Mas você vai ter uma oportunidade de ter a sua própria interpretação diante do que você está lendo, né. Isso não é um aplicativo para afastar ninguém da igreja. Pessoal, continue indo nos cultos, continue frequentando os estudos, continue indo à missa, seja qual religião você for, que você utilize a Bíblia, seja um religioso ou seja só uma pessoa normal como eu acreditava em Deus, mas eu ia em lugar nenhum, dizia que era católico, mas eu acho que eu fui na missa de sétimo dia do meu pai, no meu batizado, e quando eu batizei meu filho, que foi batizado na igreja católica. Então assim, é para que a gente tenha essa facilidade, Exatamente. É uma ferramenta, né. é Uma uma ferramenta ferramenta. que vai nos aproximar, que pode nos ajudar ao estudo. Exatamente. Se você tem um pastor ou um padre, a gente percebe que a gente não tem muito acesso. Vamos dar um exemplo, uma igreja com poucos irmãos, 100 pessoas e um pastor. É difícil ele dar uma atenção paternal para 100 pessoas, né. Ele vai te Individual, né. é individual. Ele vai te atender, mas você vai num culto, você imagina acabou um culto de 2 horas, que o pastor atender individualmente 40 pessoas, vamos dizer. Ó, vira noite, né, e não vai poder dar atenção, devida. Lógico que você vai conseguir um agendamento, não é diferente de uma empresa, gente, é uma empresa, né. Você tem que ter um agendamento pra você falar com o teu pastor, com o teu padre. Você não chega agora na igreja católica ali e fala: "Cadê o padre? Quero conversar com ele". Não, não vai conseguir, vai conseguir. Infelizmente não, porque senão ele ficaria, acredito que 200% do tempo disponível. A gente estaria lá, né, porque tem muita gente precisando de Deus. Então a ideia é auxiliar as pessoas nesse até conversar com o padre, até conversar com o pastor, ou até mesmo ir antes de ir para uma igreja, se sentir chamado por Deus nessa situação, para ter ali disponível o chat, né. Uhum. O pastor não vai te responder 2 horas da manhã, é muito difícil. É difícil. O padre não vai te atender às 4 horas da manhã, mas se tiver algum lugar que você precise, você vai pegar teu telefone: "Ó, preciso de uma palavra de apoio, eu preciso de uma palavra de salvação", né, e a ideia é que o aplicativo te responda de forma direta, né, criar algumas ferramentinhas aprimorando, salvar um favoritos, alguma palavra que você lê que você acha interessante pra você poder encaminhar para o amigo seu, Exato. ele já consiga fazer isso de forma rápida, fácil. São ferramentas que a gente tem em vários aplicativos, só Uhum. que nenhum tá todas as ferramentas em um só, né. E Separado. a gente tem o tempo corrido, mesmo quando é para Deus que a gente não pode ficar contando minutos, todo mundo tem tempo corrido, né. Então se você conseguir explicações, palavras e retornos rápidos num aplicativo só, eu acho muito válido isso. E o motivo principal é levar a palavra para o máximo de pessoas possíveis. Ah, todo mundo tá falando: "Ah, Leandro, mas isso vai ter um retorno financeiro", vai. Eu já tenho um propósito comigo de uma porcentagem razoável disso ser revertida em obras para a igreja ou obras que toquem meu coração, que eu sinto que eu vou estar ajudando, evangelizando ou até mesmo alimentando pessoas que precisam.